Olá, bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Seja bem-vindo a mais uma carona extraordinária. Bem-vindo você que nos acompanha aí quase que diariamente. Bem-vindo você que está aí pela primeira vez. Nesse quadro aqui eu sigo dirigindo para o trabalho. A doutora Elisa segue debatendo temas importantes sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. E hoje mais um tema muito legal, dando continuidade ao tema principal da semana, que é o envelhecimento ativo, que é você ter uma longevidade saudável, que são segredos para você viver mais e melhor. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte, ontem nós falamos sobre marcadores que podem fazer você ter um envelhecimento realmente ativo e saudável. E hoje a gente vai falar do inverso, quais são os sinais de alerta que você pode perceber desde cedo, muito antes de chegar ao envelhecimento às vezes, que podem estar te preparando para ter o oposto, para ter um envelhecimento frágil, para ter um envelhecimento dependente. E não é isso que nenhum de nós quer. Então fica ligado no tema de hoje, porque você vai descobrir quais são esses sinais de alerta e você vai poder se prevenir muito antes e plantar o seu envelhecimento saudável. Então um grande beijo, aproveite a carona que eu vou seguir dirigindo. Vai lá meu amor. Olá, bom dia. Quem fala aqui é a doutora Elisa Reis, vocês sabem que eu sou geriatra e durante essa semana a gente resolveu dedicar o tema da carona a temas mais específicos de geriatria. Nós falamos sobre envelhecimento ativo, conceitos, marcadores e hoje eu vou falar de um tema muito importante que é a síndrome da fragilidade, tá? Muita gente não conhece a síndrome de fragilidade. É uma síndrome característica do idoso, tá? É muito importante saber identificar porque às vezes o idoso tem que fazer um procedimento de risco, uma cirurgia, uma internação, e se ele estiver com essa síndrome de fragilidade, a chance de ter complicações é muito maior. Mas eu quero trazer essa síndrome da fragilidade para o nosso contexto, por quê? Porque hoje em dia a gente observa cada vez mais pacientes mais jovens apresentando essa síndrome de fragilidade, por causa do estilo de vida, por causa da falta de cuidado com a saúde, né? Olha, eu tô vendo aí que a Nilce entrou, a Fábia, tudo bem, Fábia, minha coleguinha de Manaus, nós somos coleguinhas de Face, a gente curte as suas publicações, seja bem-vinda, o Robson, a Keila, nossa, entrando um monte de gente. Gente, nós estamos começando a carona, nós estamos falando sobre síndrome de fragilidade, que é uma síndrome característica do idoso, mas que pessoas jovens podem desenvolver essa síndrome. Então, o que é a síndrome de fragilidade? É quando o seu organismo está em déficit, ou seja, a sua demanda, a exigência é muito maior do que a reserva do seu organismo. E assim, e por que acontece isso? Essa síndrome pode ser em consequência de uma inatividade física, uma dieta inadequada, pode ser em consequência de uma doença. Quantas pessoas têm uma virose, um resfriado, dengue, chikungunya, e que depois elas ficam assim, nossa, depois daquela virose nunca mais eu fui a mesma. Essa deficiência, esse déficit, essa demanda que você nota no seu organismo é a síndrome de fragilidade. Quantas vezes pacientes chegam no consultório e falam assim mesmo, eu tenho uma queda de resistência, entendeu? E isso foi depois de uma cirurgia, isso foi depois de uma virose, isso foi depois de um estresse. Estresse, gente, é um dos fatores que causam a síndrome de fragilidade. E outra coisa, as próprias alterações fisiológicas do envelhecimento. Às vezes você está num ritmo tão frenético de atividade que você não escuta
dificulta as demandas do seu corpo. Seja porque você não está dormindo bem, você não está se alimentando bem. A gente observa muito isso em pacientes que não bebem água, entendeu? E você vai, sabe aquela coisa que quando você está no calor da ação lá, você não percebe? E parece que quando o corpo esfria, vem as dores, vem o mal-estar, vem o cansaço. Então, assim, o que acontece? E como se caracteriza? Eu anotei algumas coisas para vocês. Como se caracteriza essa síndrome da fragilidade? Olha, eu tô vendo que tem muita gente entrando aí, a Lucilene, a Cris. Muito obrigada, gente, pela audiência. Então, se caracteriza pela perda de massa muscular. Quantas pessoas chegam no consultório falando que elas estão sentindo perda de massa muscular? Pacientes homens que notam perda de massa muscular, função anormal do sistema neuroendócrino. Às vezes o paciente está passando mal e ele chega desconfiado no consultório falando assim mesmo: Elisa, eu devo ter alguma queda hormonal, eu acho que meus hormônios não estão bem. Por quê? Porque ele está sentindo a síndrome da fragilidade. Outra coisa, alterações inflamatórias, paciente que nota alteração de retenção de líquido, indisposição, cansaço e incapacidade de regular a energia e perda rápida do equilíbrio em situações de estresse. Sabe aquelas pessoas que têm aquele cansaço absurdo, um cansaço intenso? Eu digo lá no consultório, a pessoa tem cansaço de alma. Então, assim, se você nota alteração do seu sistema imunológico, nota alteração da sua composição física, perda de força, perda de massa muscular, você percebe que seus hormônios não estão regulados, principalmente por causa da falta de energia, por queda de libido, perda de força. Isso daí é muito comum na síndrome de fragilidade. E uma outra coisa é que o paciente começa a perder velocidade. É muito comum, isso já em pacientes mais idosos, notarem o seguinte, que estão mais lentos, que estão fazendo menos coisas num tempo maior, que estão mais lentos para fazer os seus afazeres, para se cuidarem, para caminhar, e isso daí o paciente não percebe. Então, existem testes físicos que são feitos para você identificar essa lentificação. A inatividade física, são pacientes que sempre faziam atividade física. Por exemplo, eu estou com uma paciente no consultório que ela era corredora e ela fazia atividade física regularmente, e depois teve uma reforma na casa dela, ela teve que mudar de casa, de apartamento, e fez uma dieta da cabeça dela. Depois disso, ela conta: nunca mais eu fui a mesma. Ou seja, ela acumulou dois fatores predisponentes para a síndrome de fragilidade, que foi mudança na dieta e estresse. E depois a pessoa não sabe por que está fragilizada, por que está com queda de imunidade, por que está fazendo uma virose atrás da outra, por que só vive gripada. Às vezes, gente, isso é tão sério que até mesmo uma medicação, quantas pessoas fazem tratamento para H. pylori, que toma aquele bando de antibiótico e conta que teve alteração do intestino, viroses sucessivas, ou então pessoas que tomam medicação por conta própria, troca de antidepressivos, começam a fazer mais efeitos colaterais. Então você precisa avaliar o seu organismo por inteiro, porque provavelmente tem uma síndrome de fragilidade por trás. E assim como o fígado, o nosso fígado, ele armazena a glicose para uma possível necessidade energética, a nossa musculatura, ela armazena aminoácidos, que são
os constituintes, os tijolinhos que formam as proteínas. Então, assim, numa situação de estresse, numa situação limítrofe, o corpo vai lançar mão da tua musculatura como reserva energética. Então, assim, quem está internado, quem sofreu cirurgia, quem está passando por um estresse muito grande, por uma doença, o corpo precisa de muita energia e ele vai tirando de tudo quanto é lugar, do fígado, da musculatura. Só que doar energia através das proteínas da musculatura piora a síndrome de fragilidade, a fraqueza, a perda de equilíbrio, a predisposição a quedas. Então você percebe que é um círculo vicioso, né? Então, assim, e o que mais ocasiona a síndrome de fragilidade? É justamente a inatividade física. Então, é muito importante que você tenha uma atividade física, porque ela vai conservar a tua musculatura, vai conservar a tua força. E assim, a atividade física, ela não é só para manter um corpo magro e definido. Ela é para manter o equilíbrio, a flexibilidade. Lembrem-se que é mais jovem quem é mais flexível, envelhece melhor quem tem mais músculo. Então, assim, a atividade física, ela entra como um fator de resistência. Então, é importante que você pratique ou musculação, ou caminhada, pilates, alongamentos. Tudo isso vai contar como fator positivo e para evitar uma possível síndrome de fragilidade. Então, é muito importante, né, Ricardo, a gente frisar que é necessário saber reconhecer a síndrome. Por quê? Porque você já tem que entrar com medidas preventivas, seja mudança na alimentação, atividade física, reposição hormonal, reposição de nutrientes, melhora do sono, melhora da hidratação. E uma coisa muito importante, principalmente para idosos, é ter um ambiente seguro. Então, é importante você não ter aqueles tapetinhos, que não tenha um piso escorregadio, que não tenha obstáculos no meio do caminho. Tudo isso para evitar uma possível queda. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Gente, a carona de hoje era essa. Quem entrou no meio da carona, saiba que nós falamos sobre síndrome de fragilidade, que é uma síndrome muito conhecida nos idosos, mas que também, de vez em quando, ronda pacientes mais jovens, e é importante você reconhecer, porque é muito importante tratar, porque influencia na mortalidade, entendeu? Então, assim, quem tiver dúvidas, mande dúvidas para as nossas redes sociais, pode escrever aí. Todos os dias nós estamos com vocês aqui, e essa semana nós estamos falando sobre temas mais geriátricos. Semana que vem a gente volta com novidades, mas amanhã nós ainda estamos por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus. Lembrando que dia 21 de agosto, às 19h30, no Radisson Hotel Belém, nós temos a nossa palestra, As 5 Chaves da Autocura. E dia 25 de agosto, nós temos o nosso grande treinamento Vida Extraordinária, onde você passa um dia inteiro conosco, numa imersão para ter uma saúde melhor, uma vida melhor e viver com mais saúde e felicidade. Um grande beijo e tchau, tchau. Vou passar aqui para o Ricardo. Valeu, turma. Obrigado. Mais uma manhã juntos. A gente se vê na próxima carona, amanhã de manhã. Fiquem com Deus. Um dia maravilhoso para vocês. Tchau, tchau. Valeu.